a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cérebro sofre quando a gente tem excesso de estímulo, né? Ele encharca, a gente fala do encharcamento neural, né? A gente atinge o efeito platô, o cérebro ele vai ser estimulado, 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 e ele vai atingir um determinado limite. E aí, a partir daí, ele não evolui mais, tá? E aí, depois ele tem um platô, onde você continua estimulando e ele não tem mais resposta. Se você continuar se o cérebro continuar sob a ação desse estímulo, ele passa, aquele estímulo passa não mais a gerar ganhos, e sim perdas, tá? Isso varia bastante. Foi muito interessante que ontem eu tive aula de RVPO com a Marília, que é odontóloga, e a gente ela estava falando sobre as placas de contenção, usadas aí para bruxismo e tudo mais, né? Aí ela estava falando que o tempo dessa placa fazer efeito, gerar platô e não fazer mais efeito e começar a fazer mal, é de 3 meses. Aí eu falei, que bom, né? Maravilhoso. Porque o ciclo, esse ciclo, funciona assim. Cadê, meu Deus? Ah, tá preto, né? Esse ciclo funciona assim. A gente tem um gráfico aqui. Então, você sai de um ponto zero, começa a estimular, aí atinge o máximo, e depois você continua estimulando, aí não tem mais efeito nenhum. Ocorre uma estabilidade, que a gente chama de efeito platô. Não tem, você continua estimulando, estimulando. Você pode aumentar o estímulo aqui para 10 vezes mais. O cérebro se protege, ele não vai mais responder, porque não é o estímulo adequado para ele, não tem equilíbrio, não está sendo feito adequadamente. Se você insistir, tem um determinado ponto aqui, né, um ponto nevrálgico da situação, que se você continuar o mesmo estímulo que deu, é a mesma coisa assim. Eu vejo isso como um casamento, né? É casamento que foi para o divórcio, não é qualquer casamento. Aquele casamento que começou e foi para o divórcio, né? Um casamento que, nossa, no começo era uma maravilha, teve aquele momento meh, e aquele mesmo casal que, tipo, tinha, né, construído sonhos, que era maravilhoso, que tinha aquela... É o mesmo casal, é as mesmas duas pessoas, é as mesmas... Não mudou nada, né? Passam por algum motivo a cair tudo e tchau, já era. É isso que é quando a gente não modula. A gente está à mercê disso, né? Esse período aqui, ó, de esse período aqui, nesse ponto X aqui, varia, isso acontece com qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, a Marília falou assim, nossa, a placa de contenção, ela funciona durante 3 meses, tá? Então, ou seja, essa parte de ganho aqui, ó, é só essa fase de subida, lá na placa de contenção, é de 3 meses. Eu falei muito bom, sabe por que eu falei muito bom? Porque na visão, sabe qual que é a média aí? 2 anos. Uma bosta, né? Você está 2 anos fazendo terapia visual, gastando dinheiro da família, gastando tempo, e você acha que você está fazendo alguma coisa boa e não está. Que é muito triste. Não sei se para vocês não foi triste, para mim foi triste, porque quando eu descobri isso, sendo que eu passei 3 anos fazendo isso como profissional, para mim foi um desespero. Né? Tipo, eu tive noites sem dormir, né? Tive tensão, né? Desespero, tensão do desespero. Eu queria aprender logo. Alunos, por exemplo, do presencial da Neurovisão, lá em Curitiba, tiveram essa catarse quando começaram a ter o curso. Que elas faziam isso e elas começaram a ter desespero. Queriam já logo aplicar. O que a gente vai falar hoje aqui, qualquer coisa que você coloque e já comece a aplicar, né, nessa terapia, o que você faz? Você não modula. A modulação é um processo. Você não vai modular. Não adianta você colocar o palme no final que você está modulando. Mas preste bastante atenção. Se você coloca, a modulação não é simplesmente colocar um palme no final. Mas se você colocar o palme aqui, você ganha tempo. Você aumenta o tempo. Tá vendo aqui, ó? Na visão era 2 anos. Você aumenta um pouco o tempo. Você aumenta um pouco o tempo. Tá? Só que o paciente de vocês, geralmente, ele não está aqui, né, no zero.
ele já está no platô. Ele está aqui no platô. Então, o que você faz? Você dá um respiro, você dá uma subidinha. Só de você colocar um palm no final da terapia hoje, aí, agora, nesse exato momento, se você não faz nenhuma técnica modulada, você já faz isso. Só que vai ter um momento que vai ter o platô. Só que você vai estendendo o platô. Só que isso, eu venho falando isso há mais de 2 anos. O que eu vejo hoje? Eu vejo... É igual você vai no subúrbio, na favela, você vai vendo assim, ó, que tem uma casa, e aí eles vão montando um andar em cima do outro. Já perceberam isso? Já, que aí eles vão montando lá e tem uma hora que cai tudo. Né? Que eles vão... que até às vezes a gente vê meme, né? Eu fiz sociologia. Uma das minhas faculdades, minhas graduações, foi sociologia. Então, eu tenho um olhar um pouco crítico como sociólogo. O sociólogo, ele é considerado psicólogo da sociedade. Então, às vezes, quando eu recebo um meme desse que tem uma casa com 5 andares, e aí tem a casa vai fazendo mais ou menos assim, ela vai contra a gravidade. Aí a piada lá do meme é assim, os arquitetos do Brasil lutando contra a gravidade, as pessoas transformam aquilo no meme. É meio complicado, né? Você vê a realidade, aquela nossa realidade. Eu acho que não poderia se tirar do sarro daquele jeito. Para mim é meio que uma doente, é doentio quem vai lá e replica uma coisa daquela, porque é uma realidade complicada no nosso país, né? Quando as pessoas, o que eu chamo na internet das pessoas que são os catadores de migalha, que estão há 2 anos me seguindo, pegando todas as dicas gratuitas, e que, ao invés de ter investido, feito uma poupança, para, de repente, fazer uma formação adequada, eles ficam catando migalha e ficam, eu vou colocar o palme, agora eu vou fazer uma massagem, agora eu vou fazer não sei o quê. Eles ficam fazendo esses puxadinhos aqui, ó, né? Só que vai ter que, né, ficar fazendo puxadinho, e cada vez mais o puxadinho aqui, só que tem uma hora que isso aqui vai desmoronar de uma vez, porque isso não é técnica modulada. Você pode aplicar tudo que eu falar hoje. Vai ajudar? Vai. Vai tirar o paciente do platô? Vai. Só que não é a técnica modulada. Tem que ficar muito claro isso desde o começo para vocês, tá? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é preparando o terreno. Hoje, eu sempre falei daqui, ó. O que eu estou fazendo hoje, eficácia sináptica, é isso aqui, ó. Eu estou preparando esse terreno. O que eu vou dar hoje é a preparação do terreno, tá? Então, fica bem visual para vocês. Tem que tomar cuidado com essas gambiarras, que é os catadores de migalha, porque catador de migalha, ele fica montando uma laje em cima da outra, né? Uma casinha em cima da outra, só que a laje ele não tem base. Vai ter uma hora que vai desmoronar. E se desmoronar, é um problema. E aí, quando desmorona, eles vêm procurar a gente. Olha, meu paciente tinha uma deficiência visual, tinha uma baixa visão e não tinha nistagmo. O nistagmo apareceu do nada. Esse nistagmo que aparece do nada, e aí o pai vem buscar a gente. Olha, eu estava fazendo terapia com um terapeuta, blá, 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 um estimulador visual, blá, 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 meu filho não tinha nistagmo. Aí ele comentou para eu passar com você, mandou guardar dinheiro para passar a consulta com você, porque o nistagmo podia aparecer a qualquer momento. Eu falo, não podia. O nistagmo que você tem, o seu filho tem, foi causado. É iatrogênico. Por quê? Porque, assim, essa pessoa que caminhou, aí a pessoa não caminha mais também, nunca mais. Mas eu tenho que falar a verdade, né? Eu não posso mentir para o paciente. Porque foi fazendo palme, foi fazendo não sei o quê, foi fazendo isso aqui, foi juntando, mas não fez modulada. Continuava fazendo uma estimulação sem base, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes você só jogar um palme no final, bingo, tá ótimo. Organizar ali o ambiente, tá bom, né? Só toma cuidado de não ficar colocando um monte de coisa, né? Porque se você não sabe muito, você pode se perder. Então, contra o excesso de estímulo, é o tal do menos é mais, para a gente fugir do encharcamento aqui, a chuvinha aqui, ó, nos nossos neurotransmissores do bem, que eles ficam tristes. E a gente gera isso aqui. O que a gente está fazendo hoje, nessa aula, é gerando a base aqui, tá? É criando a base, a eficácia sináptica, para a gente dar as próximas etapas. Na neuroplasticidade, para construir uma visão, eu vou falar de visão a partir de agora, para construir uma visão, e essa visão, o que você ganhou, não perder nunca mais, ou seja, você criar um neurônio com uma sinapse dentro da espinha dendrítica e nunca mais perder, você precisa passar por 6 fases de neuroplasticidade. E essas 6 fases de neuroplasticidade, na verdade, é mentira, são 7, porque a gente tem uma fase 0, que é o despertar da visão, né, que é feito pela professora Soninha, e
Nos pacientes atípicos, mentira, são 8, porque antes do despertar da visão, tem o Prime, que é a professora Jaqueline. Então, o buraco é mais embaixo. A gente tem que preparar um cérebro diferente no atípico, no típico. Então, no atípico, a gente tem o Prime e depois o despertar da visão, que são as fases zeros ainda. No típico, a gente tem o despertar da visão, para depois entrar nas 6 fases da neuroplasticidade. Ah, por que você faz essas pré-preparações? Porque o Prime e o despertar da visão nada mais é do que eu estou fazendo hoje aqui. Tá? Só que o Prime, na verdade, é o resumo de hoje, praticamente. Só que, como o que eu vou falar para vocês hoje, ele é offline. E o Prime, ele é online, ele é feito através de games. Então, ele é mais fácil. Né? O despertar da visão, ele tem dicas, né? Porque é paciente típico. Então, a gente são 6 fases oficiais da neuroplasticidade. Eu fazia isso desde 2011, eu vim fazendo essas 6 fases, mas eu percebi que precisava de algo a mais, para preparar o cérebro. Eu percebi isso com quem? Com os autistas. Quando eu criei o protocolo de contato visual, eu percebi que precisava de algo a menos, antes de começar isso, que foi o protocolo de contato visual que eu já fazia ele no offline. Aí depois eu transformei ele há 2 anos atrás, eu transformei ele no gamificado, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é a preparação desse cérebro, tá bom? E o que eu quero que vocês tenham noção é que essas gambiarras que a gente vai criando, das dicas que vocês vão catando migalhas, elas são positivas, mas toma cuidado para você não ficar querendo criar um pão com essas migalhas, que nunca vai ser um pão, vai ser um Frankenstein. E esse Frankenstein, ele pode desabar a qualquer momento, né? Quem assistiu lá, quem conhece a história do Frankenstein de Mary Shelley vai ver que coitadinho do Frankenstein no final da história. É mais ou menos isso, né? É uma das histórias que eu acho mais legal, mais poéticas, é do Frankenstein. Toma cuidado com o Frankenstein. Não façam Frankenstein, né? Eu falo para não fazer receita de bolo. Mas se você faz fica catando migalha por aí, você fica fazendo, não faz receita de bolo, que eu não gosto, e você faz algo pior que a receita de bolo. Você fica fazendo Frankenstein, que é pegar uma coisinha ali de uma técnica, pegar de outra e juntar tudo. Quando eu e a Soninha falamos que a gente faz coxa de retalho, a gente pega, analisa, pega a melhor parte e junta. É uma coxa de retalho. Ela vai ter uma função, é uma coxa, ela vai cobrir, ela vai ter uma função. Agora, quando você faz um Frankenstein, ele pode ser um monstro. Ele é sempre um monstro, tá? Cuidado com isso. Isso é muito sério. E a gente vê isso na prática cada vez mais de vocês, do dia a dia.